Verificada a existência de quórum regimental, convido meus pares para ficarem de pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Pode se assentarem. Nosso agradecimento a todo o público presente, aos internautas que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Solicito aos secretários que procedam à leitura da matéria constante da pauta do expediente. Moção de pesar. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo, moções. Apresentamos à mesa, ouvindo o plenário, dispensadas as demais formalidades regimentais, moções de pesar pelo falecimento de Mitsuo M. Fujiara, João Gomes, Helena Trindade Brandão, Otávio Dias Letierre e Antônio José Garcia, causando grande comoção no seio de nossa população, considerando os laços de amizade que liga a família lutada à nossa comunidade. Que se dê ciência desta justa homenagem à família lutada, Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 10 de novembro de 2014, assinado por todos os vereadores desta casa. Indicação número 72/2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de se realizar a pintura das guias e sarjetas, bem como das faixas de sinalização de solo de nossa cidade. Sala das Sessões, Gervásio Alves Pereira, 10 de novembro de 2014, assinado pelo vereador Rafael Nixon Pereira Marques. Justificativa. Há muitos anos, tradicionalmente, devido às festividades em comemoração ao aniversário de fundação do município, no mês de abril, é realizada a pintura das faixas de sinalização de nossa cidade. No ano passado, como não tivemos a tradicional festa, também não foi realizado esse processo de restauração. No presente ano, foi realizada a pintura, embora não executada minuciosamente, deixando várias vias sem essa reforma, as quais hoje se encontram totalmente apagadas devido ao grande movimento de veículos que transitam diariamente pelas mesmas, principalmente as lombadas, e, portanto, é real a necessidade de realizá-las imediatamente, evitando assim futuros acidentes e, além disso, a pintura das guias e sarjetas, bem como as faixas de sinalização de solo, dará um aspecto de cidade mais limpa e bem cuidada, fazendo jus à beleza ímpar de nossa cidade. O horário agora será destinado ao uso da palavra versando sobre o tema livre. Usará da palavra pela ordem o vereador devidamente inscrito. Com a palavra, o vereador Zete. Alô, teste. Eu tenho uma sorte muito grande de pegar o número 1 toda vez que eu vou fazer lá. Então, está tudo bem. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas, público presente, senhores internautas, uma boa noite a todos. Rapidamente aqui, em poucas palavras hoje nossa aqui, viemos aqui para parabenizar todos os senhores vereadores, a nossa prefeita municipal, também a nossa associação comercial, pelos trabalhos que iniciamos ontem no campeonato municipal. E realmente ontem a gente pôde vivenciar novamente aquela atração que a gente tem pelo esporte. E foi muito gostoso. Estávamos lá ontem, eu, Isaac, vereador Gilvan, Gilberto chegou lá também, o Sérgio ficou na arquibancada, mas nós convidamos ele para entrar ao estádio dentro do gramado. Ele recusou, mas está tudo bem entre a gente. Então, parabenizar todo mundo aí pelo início do campeonato. Foi uma tarde gostosa, uma tarde muito legal.
E esperamos agora que as pessoas aí que estão nos ouvindo, esse campeonato ele deve durar aí em torno de 3 meses a 4 meses, né, me parece. Então, todos os domingos teremos futebol no Estádio Municipal Rafael Cavalim e também alguns jogos serão realizados às quintas ou sexta-feiras à noite, quando houver necessidade. Então, todo mundo aí convidado, então está todo mundo voltando aí ao esporte em nossa cidade. Isso é muito bom para todos nós, já que o esporte é educação, é saúde, é alegria, né? Parabenizar a escola de futebol do município também, que a prefeita tem dado bastante apoio. Baianinho é o nosso professor lá e ganhou o campeonato na cidade de Macedônia no domingo. Então, parabéns mais uma vez à nossa criançada, à nossa garotada. E o esporte tem que ser trabalhado. Isso a gente fica muito contente em vê-lo voltar em nossa cidade. Pelo que a gente sentiu ontem, nas palavras do Liberato, será feita uma seleção de todos os times que estão jogando para que o ano que vem nós possamos entrar na Liga de São José do Rio Preto e disputar o campeonato amador. Então, a gente espera que isso aconteça, porque é o que nós desejamos, nós que gostamos de esporte, realmente desejamos que isso aconteça. E também, gostaria de falar aqui também, mais uma vez aqui, ó, a gente vai devagarzinho, vai levando, né? Estamos aí recapeando o Jardim Espanha, mais um trabalho da nossa equipe, junto com a prefeita municipal. Então, vamos... Parou? Mas fez uma boa parte lá. O Sérgio está morando lá agora, ele fala com propriedade, mas o que está feito lá já ajudou muito. Parabéns aí à nossa prefeita pelo trabalho, né? E é isso que a gente deseja, que a cidade ande, que a cidade produza, né? E Gilberto e eu estivemos em Araraquara no sábado, na reunião do parlamento, do qual nós presidimos pela região de Votuporanga, e nós, mais uma vez, estamos nos sentindo honrados pelos trabalhos que estamos realizando frente ao Parlamento Regional de Votuporanga. Temos uma reunião, me parece que vai ser agendada com o senhor governador do estado na semana que vem, para falarmos a respeito daquilo que nós queremos para a nossa região. Então já montamos um texto hoje, eu, juntamente com a nossa advogada, o nosso secretário Matheus, reivindicando aquilo que nós achamos que nossa região está necessitando. E nós achamos que a ideia é válida e muito boa, já que nós estamos aí pedindo, nessa viagem nossa para São Paulo, pedindo aí que se construa na nossa região uma unidade da FURP, né? É aquela que vende remédio mais barato para as prefeituras. Se eu não me engano, cai 80% do valor do que nós compramos hoje, já que as empresas têm que fazer licitação pregão. E a FURP não. A FURP ela praticamente quase que dá de graça esse medicamento para os senhores prefeitos. Então, para os municípios aí. Então, nós estamos reivindicando essa FURP em nossa região e também uma universidade federal, já que fizemos os cálculos aí, as mais próximas aqui de Valentim Gentil está em Araçatuba, em torno de 120 quilômetros, né? A federal, a Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, São José do Rio Preto, me parece que tem uma, então 110, 120 quilômetros, e uma federal que temos em São Carlos, uns 300 quilômetros de Valentim. Nós estamos reivindicando, junto ao parlamento, junto aos 15 municípios que nós representamos, fazendo esse pedido para o governador. E a gente tem certeza que essa união, com certeza, no futuro trará frutos para a nossa região e também para o nosso município. É o que eu tinha a dizer. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Claudionor Chicheto. Gostaria de pedir a descompatibilização da mesa, pedir ao nosso vice-presidente que assuma a presidência dessa casa, enquanto faço o uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Gilberto, a mesa diretora, os demais vereadores,
todo o público presente. Venho aqui hoje nessa tribuna, em rápidas palavras, agradecer aqui ao Poder Executivo por estar realizando mais uma edição do Valentim Gospel. Nós estamos à 4ª edição, um evento que com certeza traz paz para a nossa cidade, edifica o nosso município. É um evento que vocês podem ter certeza que no outro dia não vai ter nada quebrado, não vai ter problemas como às vezes acontece em outros eventos que às vezes tem bebida alcoólica no meio. Então nós gostaríamos de agradecer à prefeita pelo apoio que tem dado à sequência deste evento. Tivemos no ano passado a cantora Jamile e esse ano nós estamos com a dupla André e Felipe, uma dupla conceituada no meio evangélico, no meio gospel, consagrada a nível Brasil, e aguardamos mais de 5.000 pessoas neste evento. Já temos conhecimento de várias caravanas, de várias cidades que já sinalizaram presença neste evento. E a prefeita tem dado esse apoio e também quero dizer que apoio também o evento de São Sebastião, que também vai acontecer no dia 19, de janeiro, um evento também com o mesmo cunho, que vem trazer espiritualidade, evento de paz, que nós também temos aqui o apoio à comunidade católica que prossiga, que com este evento cada vez mais venha ter eventos deste porte ao nosso município. E gostaria de convidar todos os vereadores, público presente, para prestigiar este evento. O evento é do município, não é do pastor Claudio Honor, não é da igreja tal, é um evento de cunho cultural, mesmo porque a música gospel ela foi reconhecida como manifestação cultural e ela também tem condição de ser apreciada não só pela comunidade evangélica, muitos gostam de ouvir a música gospel. Gostaria de dizer aos vereadores, e acredito que até sexta-feira nós estaremos já recebendo as camisetas do Valentim Gospel e cada vereador vai estar recebendo a sua camiseta para participar, para presenciar, ainda que talvez não possa estar presente por outros compromissos, mas a camiseta ficará como uma lembrança para todos os vereadores. Eu gostaria, depois de pedir para uma das nossas secretárias aí, pegar o tamanho de cada vereador, M, G, GG, Extra G, Super GG, e aí por cima. E nós vamos, acredito que na sexta-feira, já devemos estar aqui, e a camiseta vai chegar na mão de vocês. Pode ter certeza que até no sábado vai estar na mão de vocês. E fica aqui o convite a todos. E gostaria muito que a gente pudesse contar com os vereadores presenciando este evento que já virou uma tradição em nosso município. Essas aqui são as minhas palavras. Quero deixar registrado aqui e agradecer. Quanto ali ao asfalto, eu pedi para a prefeita, eu falei, você começa o asfalto pela casa do Sérgio para cá, viu? E eu passei lá, disse que foi na sexta, no sábado, e as máquinas estavam tudo na casa do Sérgio. Eu falei, opa, dessa vez eu acho que não vai ter problema. Graças a Deus. Ele estava lá, mas se deu uma parada, eu acho que é devido ao final de semana, porque eu estive lá na sexta, não vai terminar. Agora é a segunda etapa, deu uma parada por causa do Cascai da Caixa, viu? Eles liberaram uma etapa, e aí depois eles liberam a segunda etapa, agora acaba de finalizar. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Rafael Nixon.
Oi. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Cláudio Honor Chicheto. Em seu nome, cumprimento os demais membros dessa mesa diretora, demais vereadores, nosso público presente e também nossos queridos internautas que acompanham esta realização da sessão ordinária. Bom, primeiramente eu gostaria aqui de protestar diante da falta de comprometimento e compromisso público da atual administração, porque está findando-se o segundo ano de governo e quase que nada foi feito, quase que absolutamente nada foi entregue para a nossa população. Nós não vemos nada de concreto, não vemos nada de obra ser entregue para a nossa comunidade. E foi tanto prometido no palanque. Cadê as 1000 casas populares da CDHU? Onde que está esse convênio que foi assinado? Onde está a Universidade Federal, que tanto Liberato falava nos palanques, nos comícios? Então quer dizer que ele mentiu para a sociedade, para a nossa população? Então está fazendo o nosso povo de bobo, então? Então como fica o posicionamento desse poder legislativo diante de tantas mentiras, tentando enganar, ludibriar a nossa gente, o nosso povo, que tanto paga impostos altíssimos para essa municipalidade? E nós não vemos retorno. Quando aqui os nobres parlamentares eles citam o recapeamento das ruas, isso é o mínimo que uma administração tem que fazer, o mínimo do mínimo necessário é dar uma condição para nosso povo poder trafegar pelas ruas de forma tranquila e em segurança. Então a situação é vexatória, é triste. 2 anos de mandato e não foi feito absolutamente nada. Não foi feito nada. Mas isso nós vamos fazer questão de mostrar para a população no palanque em 2016. A pouca vergonha que representa essa administração. Uma vergonha. Vai entrar para a história como a pior administração que Valentim Gentil já teve. Eu acredito que nem o doutor Augusto Alves dos Reis, que foi o primeiro prefeito dessa cidade, que não tinha condição de nenhuma infraestrutura, a prefeitura possuía naquele momento, eu tenho certeza que ele fez uma administração melhor do que a administração vexatória que a prefeita Rosa tem apresentado aos munícipes de Valentim Gentil. É muito fácil, é muito fácil. Eu estava numa conversa com o nosso querido governador Geraldo Alckmin, em seu gabinete no Palácio dos Bandeirantes, há um período atrás. Ele me relatava o seguinte, ele falava: vereador, infelizmente no Brasil há-se um espírito público governista, há uma tendência do parlamento, do Congresso, das câmaras, dos legislativos se inclinarem pró o executivo. Mas eu quero dizer para a população de Valentim Gentil que eu vou manter o meu caráter, a minha honradez e a minha seriedade diante do voto popular, porque eu não vou trair o palanque pelo qual eu fui eleito, não vou trair a coligação pela qual me confiou o mandato nesta Casa de Leis, ao contrário de muitos que pensam em benesses próprias, em benefícios particulares, mas aí fica complicado. Mas é fruto da democracia, antes assim do que a tirania. Né? Eu queria também aqui ressaltar que a denúncia feita nesta tribuna pelo nobre parlamentar, o vereador Sérgio Ladeira, é muito grave em relação quando a prefeitura a administração municipal coloca à disposição de um parlamentar desta casa máquinas da prefeitura para fazerem serviços particulares. Eu quero trazer essa denúncia aqui, e isso cabe processo de improbidade administrativa e até cassação de mandato parlamentar, porque isso é uma falta de respeito com o dinheiro público e com o povo valentim gentilense. Eu fico indignado diante disso. Eu quero dizer, nobre vereador Sérgio Ladeira, que Vossa Excelência tem o meu respeito, a minha confiança e a minha consideração, porque trouxe à tona uma denúncia que a sociedade precisava saber disso. Então, Vossa Excelência foi feliz em suas palavras. E é muito triste como a gente vê o vai e vem de vereadores que antes metiam o pau no Liberato, lá no palanque do Adilson Segura, e que hoje preside o PSDB, fica bajulando o mesmo de Liberato que antes criticava. É falta de personalidade, ou eu não sei qual é o adjetivo que nós temos que colocar diante de um fato tão esquisito, estranho e vexatório que a vida
republicana brasileira tem que passar. É com muita tristeza, é até com pesar que nós temos que pronunciar isso. Porque aqui deveríamos nós estarmos discutindo indicações, projetos para ajudar no desenvolvimento macroeconômico da nossa cidade. Mas, infelizmente, a falta de honradez e de vergonha na cara de parlamentares não faz com que esse discurso seja declinado de forma diferente. E até o nobre vereador procurou, inclusive, a polícia para fazer um boletim de ocorrência contra mim. Mas eu quero lhe dizer, nobre vereador, que aqui neste país vigora a democracia. Vossa Excelência não leu os livros de história. Vossa Excelência não conhece o processo eleitoral. Vossa Excelência desconhece com grande profundidade o ordenamento jurídico desse país e também não entende que nós, na investidura de parlamentares, temos a imunidade relativa. Então, eu aqui sugiro ao nobre parlamentar que leia mais, para que o nobre parlamentar não venha aqui nesta tribuna com um discurso tão raquítico de conhecimento como o senhor tem demonstrado, né? Uma pena para a cidade. Meti o pau no Liberato, hoje bajula aqui o Liberato. É esquisito, estranho. Hashtag estranho. Forte abraço a todos. Com a palavra o vereador Gilvan. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, meus pares, público aqui presente, aos internautas também, que tenham todos uma boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a atual administração, que vem fazendo realmente o seu papel de administrador e bom administrador. Porque o que acontece? Vir em palanque, falar, meter o pau, e isso e aquilo é fácil. Muito fácil. Agora, veja bem, parabenizar, estive conversando hoje com a nossa prefeita, ela falou, Gilvan, vou mostrar tudo o que eu prometi, eu vou fazer. E estou começando a fazer. Falou-se em futebol, aí teve a prova, os vereadores que preza, que ama realmente esta cidade, vai acompanhar. Tem vereadores por aí, não vai acompanhar, com ressalva de alguns. Por quê? Porque, infelizmente, ele não pensa, ele gosta de falar bonito, fazer chacotas, fazer coisas desse nível por aí. Mas vamos esquecer isso aí, que pessoas desse nível, a gente tem que deixar para um lado, né? Parabenizar a Rosa, sim, que vem desenvolvendo o seu papel, vem fazendo a administração séria, mostra prova disso, está fazendo, o recapeamento está acabando, está fazendo, vai continuar, e no próximo ano, que 2015, vocês vão ver o que essa prefeita vai fazer para esse município. Infelizmente, gente, infelizmente, eu tinha dito para mim mesmo que eu não ia tocar mais nesse assunto, porque existem coisas que a gente não deve ficar perdendo tempo com pessoas muito pequenas, muito baixas, muito pequenas, pessoas que têm um nível de sabedoria muito alto, mas é tão baixo, que chega a criticar um presidente do Brasil. Um cara desse. O que a gente vai fazer com um cidadão desse? A gente tem que perdoar, a gente tem que mostrar. Esse rapaz, ele para mim, ele acho que não está batendo bem. Ele não está batendo bem da cachola, não. Porque esse rapaz aí, que falou, deitou o pau na administração atual do governo federal, rapaz, ele não aguenta ver a presidente e o presidente Lula que sai correndo. Eu gostaria aqui, pedir para o Matheus gravar bem isso aqui, ó. Ele não aguenta ver o presidente Lula e sai abraçando, beijando, você entendeu? E assim, e depois vem aqui na tribuna, e mete o pau na presidente. Mete o pau na presidente.
que a presidente é corrupta, que a presidente faz isso, faz aquilo. Você vê, ó, tá aqui, ó. Mateus, faz favor, eu quero deixar gravado aqui nos anais dessa casa essa foto aqui. Principalmente, ó, e tem mais, espera aí, ó, tem mais. Eu estou falando quando a Vossa Excelência falou e eu ouvi. Então o senhor me respeita. O senhor tem que usar do respeito. Que o senhor não tem respeito, o senhor tem que me ouvir. Eu te ouvi, tá? Vereador Rafael. Tem mais, ó, olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele com quem? Luiz Inácio Lula e sua esposa. Agora o cara tem a capacidade, ele tem a capacidade de vir numa tribuna e falar que o governo federal são maiores corruptos. O cara que sai de Valentim Gentil e vai lá em São Paulo, em Brasília, abraçar a pessoa. Então esse cara é um infame, é um cara que não merece respeito por população nenhuma. Esse menino, infelizmente, por favor, menino, infelizmente... Ordem, eu peço ordem. O vereador Rafael, vereador Gilvan, por favor, mantenha o pronome de tratamento ao se dirigir ao vereador. Somente isso que eu peço. Então, vamos falar assim, o digníssimo vereador. Mas eu vou ler aqui, viu, os meninos? Vou ler aqui, ó. Mateus, por favor, eu quero deixar registrado no anais dessas casas, isso aqui, ó. Porque quando eu falo falando com papel, com documentos na mão. Eu vou ler aqui só uma pequena parte que esse vereador colocou. Encontro aconteceu em São Paulo durante a oportunidade. Jovem parlamentar solicitou a liberação de recursos para recapeamento das ruas para a cidade de Valentim Gentil e para a saúde. No último dia 18 de maio, São Paulo, vereador Nixon, PSDB, participou do evento e contou com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O jovem vereador de Valentim Gentil participou a convite do Palácio Planalto da exposição Guerra e Paz de Portinari, no Memorial da América Latina. Também marcaram presença no evento o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, políticos ainda, Arlindo Chinagra, Eduardo Suplicy, Gilberto de Carvalho e muitos outros. Na ocasião, Rafael Nixon conversou com a presidente Dilma e solicitou a liberação de recursos para recapeamento da cidade e também para a saúde. Do acordo com o vereador, a presidente acessou possivelmente a possibilidade de contemplar o município de Valentim Gentil com mais recursos para a obra de infraestrutura e melhor atendimento à saúde. Dilma foi muito simpática, disse o Rafael. Dilma foi muito simpática, ouviu atentamente nossas reivindicações, imediatamente solicitou aos assessores que anotassem os pedidos que fizeram. Estou confiante, acredito que possamos receber esses recursos, destacou o Rafael. A presença do vereador no evento ainda reuniu autoridades do alto escalão do governo federal. Coloca em nome de Valentim Gentil, no mais o alto parlamentar, destacando a influência que o jovem possui nos meios políticos. Além de Dilma Rousseff e Lula, Nixon já encontrou com vários outros ex-presidentes da República, como José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso. Trabalhamos e focamos nossas ações em grandes lideranças. Podem ajudar contribuindo para a liberação de benefícios à nossa população, finalizou Rafael. Então, não dá para entender esse jovem vereador. Ele chega na tribuna, deita o pau, vai lá em Brasília, abraça a Dilma. Oh, meu pai do céu,
Larga a mão, vereador. Larga a mão de ser falso, de ser usar essas palavras que você usa aí. Você está denegrindo a imagem do nosso município. Isso é vergonhoso para o nosso município, o que realmente o senhor vem fazendo. O senhor pega, aqui o senhor fala uma coisa, lá o senhor chega e faz outra. É desta forma que o senhor faz. Então, preste atenção, vereador, preste atenção. As eleições vêm vindo aí. O senhor teve poucos votos. Infelizmente, só que foi esse vereador aqui que concedeu essa cadeira porque você está aí hoje. Porque se não fosse eu, você não estaria aqui não, meu querido. Então preste muito bem atenção. Preste muito bem atenção. Vamos respeitar as pessoas. Vamos fazer as coisas para o bem do município realmente. Então procura fazer, porque Valentim merece. Larga a mão dessas intrigas de coisas assim, porque realmente a população não sabe. O senhor é muito esperto, é fácil colocar lá no seu Facebook, é fácil. Estão querendo me matar, estão querendo fazer isso, estão querendo fazer aquilo. Isso é fácil, vereador, isso é fácil. Mas não engane nosso povo não, porque nosso povo não é bobo não. O que eu tinha para dizer é só e muito obrigado. Com a palavra o vereador Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os nobres amigos vereadores dessa casa. Em nome do meu pai, agradecer todo o público presente, a professora Neres e a Marta, todas as mulheres que estão aqui presentes. Quero dizer que esse fim de semana foi um dos momentos mais felizes, mais contentes que eu já passei nessa administração, que vai fazer 2 anos como vereador. Que onde foi que nem um dia até o Fabiano brincando falou: Sérgio, talvez eu não possa cobrar o esporte numa tribuna, mas eu cobro pessoalmente. Eu costumo dizer aqui, junto com o Zé, quantos debates a gente teve aqui em cima dessa tribuna, falando do esporte. Até quando entreguei o medalhão 3 de maio ao professor Baianinho, eu disse que o esporte era fundamental, mas eu acredito que a administração foi feita para 4 anos, mas que se demorou um pouco para começar o campeonato. Mas graças a Deus a casa ontem estava cheia. Fiquei muito feliz e obrigado, Zé. Obrigado por você ter citado o meu nome lá ontem. Mas por motivos, pensamentos meus, eu quero aqui até pedir desculpa para todo o público que estava lá presente, que eu não estive lá no campo, mas são problemas internos que eu acredito que no futuro bem próximo, aí todos vão querer e eu vou dar explicação para tudo isso. Vou dizer aqui também, e até o Isaac estava brincando na hora de assinar os documentos, e nós estávamos conversando lá e ele me disse uma frase que fez eu parar para pensar, nem se fosse uns minutinhos. Eu costumo dizer, e falo de novo, que eu não vou desistir daquele sonho, daquele objetivo que eu tenho para alcançar. Sair da onde que eu saí para chegar onde que eu estou hoje já foi uma vitória. Então que essa vitória não para aqui agora, que eu não estou, já disse bem claro lá desde o começo do meu mandato, que eu não estaria defendendo ex-políticos nenhum, que eu não estaria nada. Eu estaria sim reivindicando, tentando fazer aquilo que fosse por bem. E doa a quem doer. Que nem os meninos falaram do asfalto, que nem o presidente até brincou, que pediu para recapear a primeira frente da minha casa onde estou morando. Ainda bem que o Jardim Espanha, né, já começou o recap, parou, deve ser por motivo ali próprio, que já é a segunda etapa que está fazendo. Foi uma briga interna que até um nobre vereador tirou foto e pôs no Facebook, Rafael. Está no direito de cidadão, está no direito de vereador de cobrar, mas que demorou mais um pouquinho, mas também que estão fazendo. Então, quer dizer, eu vejo que a administração do Poder Executivo, não sei internos lá dentro o que vinha acontecendo, mas que foi gateando, que bem devagar, muito bem devagar, estão conseguindo fazer as coisas. E espero que nessa administração de 2 anos de mandato de vereador, eu vou para São Paulo de novo com o Zé, vou pedir de novo o aparelho de raio-x e ultrassom. Eu costumei dizer que até na última sessão que eu não estaria mais com brigas internas, que eu estaria aqui para discutir projeto de lei, que estaria aqui para pensar ou no que fosse para o bem da nossa cidade. E eu vou mais uma vez, vou voltar ao trabalho, tudo que eu fiz lá atrás.
vou montar o projeto de novo do ultrassom, vou pedir o pedido do raio-x de novo e vou mandar para a prefeita. Espero que dessa vez eu receba uma notícia melhor, que talvez não foi a resposta que ela me deu na área da saúde. E dizer também que no esporte, que é onde vai 3 meses, vai terminar o ano que vem, eu acho muito tempo para que um esporte termine o ano que vem. Eu acredito que poderia ter feito sábado e domingo, mas assim, são detalhes que no próximo campeonato deve se corrigir. Uma coisa que eu reparei em vários discursos, até o Isaac, nobre vereador, falou, o Zete também falou a prefeita e falou o ex-prefeito. Eu só não entendi por que não colocou a sequência do campeonato que foi feito. Colocaram que a primeiro campeonato municipal. Não é o primeiro campeonato municipal, é o terceiro campeonato municipal. Então são detalhes que vêm de políticas internas. E eu não vou desistir ainda do meu sonho mais uma vez ainda, dizendo aqui, eu quero o SAMU em Valentim. Não adianta vir me questionar, falar que só vai mudar a cor da ambulância. Não se vai mudar só a cor da ambulância, vai mudar o respeito, o respaldo que se deve dar para uma área da saúde. E dizer também que em uma próxima sessão estarei fazendo uma indicação que é onde que nós temos no posto de saúde as enfermeiras que se façam curativo nas casas. Eu acredito que o nosso município já está na hora de ter 1 ou 2 técnicos de enfermagem. Eu acredito que um daria conta para que se atendesse o paciente em casa, para que se atendesse, pudesse fazer medicação em casa. Passamos por 2 constrangimentos enormes, mas muitos enormes. Então, quando eu assumi um compromisso, que eu estaria fazendo a medicação na casa da paciente, 4 vezes por dia, eu não assumi o compromisso por assumir porque eu sou vereador. É porque eu vi na transparência daquela mulher o tanto que ela estava sofrendo. Então, eu acredito que mais são R$ 1.150. Se colocar um enfermeiro para que se faça a medicação na casa do paciente, se perde menos tempo, menos tempo, risco o paciente, risco lá no pronto-socorro aqui de Valentim, para que é onde se para e faça a medicação. Então, estarei fazendo essa indicação, vou estar afirmando essa indicação para que isso realmente aconteça. Fiz uma indicação também na área da educação, para que onde se busca esses meninos que saem lá da Cícero Bert, que vai até na Cícero Bert, até no Jardim Itália, que se está prolongando até no Jardim Barreto, 11 horas da noite. Então, que se pudesse me dar uma resposta. Eu vejo saindo criança de lá 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. E eu sei que é difícil a condição de se colocar, se fazer, mas se podemos fazer alguma coisa, vamos tentar fazer alguma coisa. Está saindo criança de lá da Cícero Bert para chegar lá no Jardim Barreto. Então, quer dizer, que se possa pelo menos se dar a resposta, o porquê não estaria colocando esse ônibus lá, né, na Cícero Bert, para que se me dê, para que quando a pessoa vir me procurar de novo, para que eu tenha o que falar, para que eu tenha que falar, olha, a resposta veio isso, para que talvez não deixe eu tomar minhas conclusões da minha cabeça, que nem muitos falam assim para mim, Sérgio, não vamos chegar muito próximo de você, não vamos pedir para você, vamos pedir para o Claudio Honor, vamos pedir para o Zete, vamos pedir para o Zé, porque se você fizer uma indicação, você nunca vai ser atendido. Então eu acredito que se de agora para frente, ontem eu vi falar que a dívida foi paga, ontem eu vi falar que já foi tudo documentação, porque eu não acredito, eu nunca se diz aqui, eu sou contra para que ficasse o mandato de prefeito ou vereador a partir do momento que ele é eleito pelo povo. Eu nunca, vocês viram eu defender, vocês nunca viram eu falar que tinha que tirar o que é isso, o que é aquilo. Mas eu acredito que a partir do momento que assumiu, eu acreditava que naquela história que se tivesse terminado de lá para trás, de cassação, para mim já estava valendo uma administração de 4 anos. Então, foram esperados 2 anos para que acontecesse um esporte. Para que se aconteça mais lá na frente. É isso que é uma cobrança minha. Não é uma cobrança do Sérgio, vereador. É uma cobrança de cada um do povo. Nós viemos aqui, os vereadores, colocados numa situação complicada, se a gente ia votar, como você diz, é votar, Vionete, que você gosta que fala? Votar ou votação? Para que se vendisse o Banco do Brasil. Pois todos os vereadores foram unânimes. Estamos colocando a venda do Banco do Brasil. Vai fazer um ano, nenhuma resposta a gente teve para que se foi vendido ou não se foi vendido para que se aconteça casa popular. Ontem no campo eu vi muitos, não foi 1 ou 2 não, Sérgio, precisamos de casa. Na hora que tinha o ex-prefeito fazendo discurso, quantas pessoas vieram, Sérgio, é casa, você é vereador, nós precisamos de casa. Gente, o negócio não é porque o ex-prefeito não fez casa, por causa da construtora Barreto, igual foi citado em palanque político e batido no peito
que se fazia 500 casas por ano e se fazia 2.000 casas até o fim do mandato. E não foi porque o ex-prefeito não fez casa de Coab porque ele não quis. E porque essa administração também não fez casa de Coab porque ela não quis. É porque a gente sabe, muitos nós, 9 vereadores, principalmente, sabe que a coisa que mais se questiona é a área, é o terreno. Então, o que acontece? Primeiro, eu digo sempre isso para a turma, gente, não vai ser essa administração esse ano que vai sair casa, vamos esperar o ano que vem. Então, desse vereador aqui, que fique bem clara a resposta de uma coisa. Eu não defendo o ex-prefeito. Eu não estou aqui para badojular prefeito atual do momento hoje. Eu não estou aqui para puxar saco de prefeito. Porque eu não tenho por que puxar saco. Mas o que eu tenho que fazer? Nunca deixei de votar um projeto para que se prejudicasse o município. Nós 9 vereadores aqui nunca deixou de votar um projeto para que se prejudicasse o município. Então acredito que a partir do ano que vem, as coisas começam a andar com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de determinação, com um pouco mais de rigor. E eu acredito naquelas indicações que eu faço. E eu acredito no meu sonho, e acredito no povo de Valentim. Nós somos um povo vitorioso nessa crise que estamos passando. E que fique aqui. Um forte abraço a todos, que ficam todos com Deus. E até mais. Com a palavra, o vereador Fabiano. O meu é rápido. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus pares. A todo o público presente. Na verdade, as minhas palavras é mais justificar a minha ausência ontem no campo. Eu não estava em Valentim, eu tinha um compromisso já assumido. Igual sábado eu não vou poder estar no gospel ali na prática. Eu já tenho um compromisso já também, que eu já tinha marcado anteriormente. Mas parabenizar, eu fiquei sabendo que foi uma abertura bastante bonita, que tinha bastante gente. E eu sei que vai ser um campeonato muito interessante. E quem sabe desse, se vem a outro, de repente outros esportes, algumas outras coisas, a gente tem quadra, de repente, é um pedido até do Zé, eu estive em São Paulo na data com ele, de repente fazer uma quadra que o Valentim merece, uma verdadeira quadra de esporte, e poder ter outros campeonatos, de repente, quem sabe uma fase da TVT em Valentim. Para quem gosta de esporte, é bastante interessante. Tem uma promessa aí da pista de skate, quem sabe a gente visualiza isso no futuro bem próximo, que é uma coisa que traz, de repente, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas hoje a gente tem que incentivar de uma maneira ou de outra o esporte na nossa cidade e de um modo geral. Tem uma cidade que eu sempre passo e vejo uma coisa bastante interessante. Lá seria tipo de um ginásio de esporte, tem quadra, tem piscina, tem tudo num local só. Quem sabe de repente no futuro a gente não tem isso, de repente a Chupilândia seria um local interessante para a gente analisar. Essas são minhas palavras, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador José Carlos. Dispensou a palavra. Vereador Isaac. Senhor presidente, membros da mesa, meus pares, companheiros vereadores, os internautas que nos acompanham pela internet, em nome da minha filha Letícia, quero cumprimentar todo o público presente. Eu quero aqui iniciar minhas palavras falando também dos eventos esportivos que teve na nossa cidade nesse final de semana. A gente que teve a oportunidade de participar também de um evento ali na chácara do seu Gentil Lopes, onde ali eu quero agradecer o Macarrão, o Cleito, que a gente esteve lá presente, onde montaram ali um campeonato, disputaram acho que já o segundo campeonato, onde coloca o nome dos times paulistas nos times. Disputaram lá São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, e onde o Palmeiras foi campeão. Pelo menos um campeão o Palmeiras conseguiu ali. Então parabenizo todos eles pelo evento lá, a todos que estiveram lá presentes, os patrocinadores. E também quero dizer que eu tive também ontem, na tarde de ontem, ali no estádio Rafael Cavalim. É uma alegria muito grande a gente estar lá presente e ver o estádio totalmente remodelado. A gente vê há 2 anos atrás como a situação que a prefeita pegou a situação daquele estádio e a situação que está hoje lá. Então, está de parabéns.
todos que fizeram aquele bom trabalho. E a gente viu como que é importante o esporte em nossa cidade. A primeira Copa Municipal, diz que aí 10 times participando dessa Copa, gente da nossa cidade, são moradores do nosso município, disputando esse campeonato, que é muito importante para o nosso município, onde até o meu irmão Liberato disse, que dessas 10 equipes, ali tinha espiadores, gente visando ali os atletas, para que escolher, desses 10 times, escolher um time para disputar o campeonato amador no ano que vem. Então, para a gente, muita alegria estar ali, às tardes de domingo, onde às vezes não tem nada que fazer, a população, e onde a gente via as mães, pai, crianças, família lá no estádio, a gente ficou feliz de ver a arquibancada totalmente lotada. Então, está todo de parabéns. Agradeço a prefeita pelo bom trabalho que vem realizando, as obras na nossa cidade, disseram aí os companheiros, o recapeamento está sendo realizado, e muitas obras vão ser concluídas sim em nossa cidade. E o vereador, o nobre vereador Rafael, disse na sessão passada que eu venho falar mal da prefeita. Eu queria que ele provasse o dia que eu falei mal da prefeita. Às vezes a gente tem algumas reclamações de alguns setores que talvez a gente achava que não estava certo, mas eu queria que ele provasse o dia que eu falei mal da prefeita nessa tribuna. E dizer também que tem que ter um pouco mais de respeito para falar da prefeita. E dizer também que ele fala que a administração até hoje não fez nada. Mas eu queria que ele explicasse, que ele falasse alguma obra boa que o ex-prefeito, que o teu prefeito fez na gestão passada por nosso município. Eu acho que você hoje critica, você vem criticando, mas o ano que vem eu tenho certeza que você vai calar a boca, companheiro. Eu acho que você vai começar a elogiar, porque não vai ter mais nada para você falar de mal do nosso município, não. Porque muitas coisas boas vão acontecer. Todo mundo sabe, a nossa população sabe, que a nossa prefeita, a dívida que pegou, um ano foi brigando na justiça, tentando tirar a prefeita do cargo, que é uma vergonha a mulher ganhar, que nunca foi nada, não foi uma vereadora, não foi nada, ganhar de um cara que disse que foi tão bom, ela ganhou, e depois ficaram um ano tentando tirar a mulher do cargo, e mais um ano para pagar as dívidas. Então fala, hoje não fez isso, não fez aquilo, agora temos que vender sim o prédio do banco para comprar terreno, mas se não é essa dívida da administração passada, eu creio que as casas populares já tinham começado no nosso município, que as casas já estão ganhas, para ser iniciadas no nosso município, mas eu tenho certeza, com o esforço que essa prefeita tem, que nós vereadores, nós vamos cobrar sim, e vai ser feita sim as casas populares para o nosso município. Então eu acho que o vereador tinha que ter um pouco mais de respeito de falar da administração e olhar um pouco para o passado. E eu tenho certeza que 2015 vai ser uma grande arrancada para o nosso município. Nós vamos trabalhar muito, muitas conquistas vão vir para 2015, pode ter certeza, meu povo. E eu acho que com a vitória da presidente Dilma, não foi só uma vitória para o nosso país, para o povo brasileiro, é uma vitória para o nosso município. E com a vitória do Geraldo Alckmin também, do governador, independente de sigla partidária, aqui a gente não está para defender partido, a gente tem que falar daqueles que trabalham pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, são gentes competentes. E eu sou um dos vereadores que sou a favor da reeleição. Muitos falam da reeleição não ser a favor. Eu acho que quem está bem tem que dar continuidade no trabalho, tem que dar continuidade no progresso, no desenvolvimento. Então, dentro de 4 anos, se essa pessoa não foi feito, não fez nada, e aí, troca então. Tem eleição, troca, essa pessoa não está fazendo nada. Mas é um processo, é um encaminhamento de um bom trabalho. Então, dentro de 4 anos só, talvez não dá tempo para fazer tudo aquilo que precisamos, porque o tempo passa rápido, e se vocês sabem que os processos são demorados, a prefeita hoje mesmo está para São Paulo, correndo atrás de recurso, viajando para Brasília, e vocês sabem o tanto que é difícil para ser liberado os recursos para o nosso município, então tem que correr atrás, mas eu tenho certeza que no ano que vem vai ser uma grande caminhada em 2015, e vamos trazer muitos
progresso para o nosso município, muito desenvolvimento. E aí, eu acho que aí vai ser a hora de parar de criticar, que não vai ter mais nada para falar. Aí vai começar os elogios também para a prefeita no ano que vem. E eu acho que também o vereador Rafael, que diz ser um homem muito respeitado, de colarinho branco, o nobre companheiro vereador, eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de respeito nos ambientes. Outro dia, até fiquei indignado em ver no velório municipal um vereador sendo evangélico e uma autoridade num velório de chinelo e de short. Eu achei muito envergonhosa a atitude do senhor vereador. Então, eu acho que tinha que ter um pouco mais de respeito também nesses ambientes. Um cara que fala tanto, quer falar tão bonito, tem que também respeitar nesses momentos. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Agradeço todo o público presente. Na sequência agora, para abençoar a todos, convido o nosso vereador Gilberto. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, todo o público presente, os nossos companheiros aqui presentes. A gente tem assistido ultimamente aqui nessa Câmara, e eu, sinceramente, é o meu primeiro mandato, não sei se não será o único, porque eu acho que a gente não está vivendo uma campanha política. Nós já fomos eleitos, nós precisamos trabalhar e realmente fazer jus àquilo que nós somos chamados. Eu tive com o Zete em Araraquara, participando da reunião do parlamento, e eu queria só partilhar com vocês um pouquinho do que é essa questão do parlamento. Os vereadores, nós somos aqui em 9 vereadores, e enquanto nós brigamos entre nós mesmos, nós perdemos a nossa força, nós perdemos a nossa autoridade e o nosso respeito das pessoas. Então, tudo aquilo que nós precisamos fazer e que é uma necessidade e um dever de cada um de nós, primeiramente, a gente fala muito aqui de respeito, mas eu, sinceramente, não vi nenhuma atitude respeitosa hoje. Eu acho e vejo, e não estou aqui para fazer senso de moral para ninguém, eu acho que cada qual com o seu partido, com o seu jeito de ser. Mas eu achei, Gilvan, me perdoa te falar, mas eu achei que você usaria os teus 10 minutos para dar uma resposta para nós a respeito da acusação que te fizeram hoje. Então, eu vejo até porque, e vou partilhar isso com vocês, que nós temos passado vergonha lá fora. Esses dias atrás, uma certa pessoa me pediu para que intercedesse junto ao João Catarino, para que retirasse entulhos lá no Jardim dos Ipês, se não me engano. E eu nunca tinha feito isso, sinceramente vou te falar. Eu liguei para o João, e ele me justificou que há pouco tempo fez Cidade Limpa, e eu também, né? A gente dá a mão à palmatória, realmente foi feito. E eu voltei, falei para a pessoa que havia me pedido a resposta do João, e aí ele me falou o seguinte: para tirar entulho lá da frente da minha casa e de todos os outros que estão construindo lá, não tem caminhão. Mas para deixar toda a frota da prefeitura uma semana na chácara do Gilvan, tinha. Então a gente escuta certas coisas. Eu estou te dando direito de resposta, Gilvan. Porque não estou te acusando. Estou te dando direito de resposta por uma coisa que nós precisamos saber. Essa questão do parlamento, o Zé estava junto comigo lá em Araraquara, e o prefeito de Araraquara estava lá presente. Eu quero parabenizar primeiramente a Rosa por esse campeonato, esse torneio de futebol, que veio tardiamente, a gente sabe disso, o Isaac muito bem disse. O primeiro ano foi se defendendo daquelas situações em relação à forma com que foi finalizada a campanha eleitoral, e ela realmente, nós também, principalmente quem pagou o maior preço de tudo isso, fomos nós, o nosso município. Então, um ano se passou, mais um ano agora, e segundo, né, o que a gente ouve a respeito das dívidas. Então, esse campeonato, graças a Deus, está acontecendo, como tantas outras coisas que eu tenho certeza e fé em Deus de poder assistir acontecer, e espero, Rafael, que nós possamos juntos aplaudir tudo aquilo que vai ser feito durante esses 2 últimos anos de mandato. Porque eu também espero muito da Rosa, desde o começo tenho dito, a gente faz parte sim, nós não somos oposição, somos situação, mas nós temos assim imparcialidade.
o que está certo e o que está errado tem que ser punido. Então, essa questão do parlamento, esse prefeito lá de Araraquara, e essa tem sido uma das cobranças muito grandes minha em relação à administração da Rosa, nós não participamos. Nós ficamos sabendo depois que acontece. Então, governo tem que ser participativo. Nós somos eleitos como vereadores para representar o povo, para ser a voz do povo lá dentro, junto ao Poder Executivo. E quando nós não temos voz, ou então quando nós brigamos entre nós, a palavra de Deus ensina assim que um reino dividido não prospera. Quer dizer que enquanto nós brigamos entre nós mesmos, procurando defeitos um no outro, às vezes eu fico envergonhado, porque o vereador vem aqui numa sessão e fala uma coisa de cunho pessoal, porque eu tenho que ter opinião própria. Ninguém precisa pensar igual a mim, e eu também não vou pensar igual aos outros. Aí na próxima sessão o outro vereador vem e rebate, como se a minha opinião não pudesse ter sido dada. Ô gente, nós estamos vivendo, como se diz, né, meio mentirosamente, mas nós estamos vivendo um sistema democrático. A minha opinião, eu dou. Quem quiser gostar, que goste. Agora, essa questão do questionamento quanto à minha posição, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, se eu acho que o governo é bom ou é ruim, é de cunho pessoal meu. Então, que a gente possa se respeitar um pouquinho mais e trazer aqui para dentro, realmente, as propostas que nós temos como vereador, ouvindo o nosso povo lá de fora, trazer aqui para dentro e ser mais ouvido também pelo Poder Executivo. Eu sei que a Rosa, como mulher, né, e no íntimo, que a gente sabe, a sensibilidade das mulheres é muito maior do que os homens. O homem é chucro, é turrão, mas a mulher geralmente é mais sensível. Que ela realmente se sensibilize com a situação da Câmara Municipal. Que nós possamos ter realmente uma participação mais ativa dentro desse processo administrativo. Que a gente saiba e possa realmente participar e até colaborar para aquilo que precisa acontecer no nosso município. Não é possível, né? Não é possível que ela imagine que eles já sabem tudo e que nós não temos nada para oferecer. Eu acho que não foi para isso que nós somos eleitos. Então, todos esses acontecimentos aqui dentro da nossa Câmara, nós estamos aqui para fazer unidade. O Parlamento, essa reunião do Parlamento, quer exatamente isso. Nós temos participado, Zete é presidente do Parlamento aqui da nossa cidade, e eu tenho acompanhado. Nós fomos lá em Paris, mês passado, né, Zete? E quinta-feira agora, senhores vereadores, tem um curso ali em Votuporanga, na Secretaria de Ensino, e a gente já participou uns 3 ou 4 aulas lá, e quinta-feira agora tem de novo. Porque a gente precisa se informar e se formar da melhor maneira para poder prestar realmente um bom serviço. Nós somos servidores públicos também, então nós precisamos prestar um bom serviço. Então, em primeiro lugar, o respeito, a consideração, o zelo, abrir sim e falar o que tem que escancaradamente falar. Não te condeno, Rafael, eu acho que é por aí sim, Gilvan, a mesma situação, e cada um de nós. Aquilo que é obscuro precisa vir à luz, precisa ser dada uma resposta. Há um tempo atrás, levantou-se aqui nessa tribuna também um assunto que depois ficou debaixo do tapete, nunca mais ninguém falou nada, e eu, um tempo depois, voltei aqui, cobrei essa posição, e até hoje eu espero a resposta a respeito disso, porque eu penso de uma forma. Para mim, abrir a boca para acusar alguém e falar alguma coisa, eu preciso ter conhecimento de causa. Senão eu fico com meu rabinho no meio das pernas e não abro a minha boca. A partir do momento em que eu acuso, eu preciso ter como provar. Se eu não posso, eu não abro a minha boca. É essa coerência que nós esperamos de cada um aqui dessa Câmara, para que a gente não fique aqui parecendo um circo. Isso aqui não é circo, isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa que quem vem hoje, aqui nessa noite, veio para ver coisas boas, veio para ver projetos, e mesmo que seja explanações como essa, mas que seja coerente, seja de acordo com aquilo que é o propósito do nosso trabalho. Muito obrigado a todos, é o que eu tinha a dizer. Você tem que se dirigir à mesa, E o direito de resposta teu, o que eu entendi, é na próxima sessão. Ele pede esse esclarecimento, mesmo porque nós não temos uma parte, e nós estamos reformulando, vai reformular o nosso regimento, pedir para que se coloque, mas antes disso a gente vai votar
nesse sentido. Peço a compreensão. Na próxima sessão, você vem com... Entendi. Não está não. Estou dialogando. Nesse caso, não. Não. Mas o que eu entendi é que você perdeu o direito de dar uma resposta e ele cobra isso numa próxima sessão, respeitando o regimento. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Eu gostaria, antes de passar para a ordem do dia, solidarizar com as palavras do nosso vereador, realmente, no que tange ao respeito e a participação do Executivo. Verificada a existência de quórum regimental, passamos à deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Gostaria que fosse dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O vereador José Carlos Espinosa pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E, portanto, coloco o pedido em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Havendo a concordância... Vão concordar, mas não estão de acordo com a dispensa da ata da sessão anterior. Havendo a concordância de todos, está em votação a ata da sessão anterior. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneça como estão. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem. Dando graças a Deus, declaro encerrada a presente sessão. Meu muito obrigado a todos.